Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso ObraCast. Hoje temos connosco o Miguel Garcia, um ex-jogador de futebol profissional, que entretanto se dedicou ao investimento imobiliário. Olá Miguel, Olá, bem-vindo, obrigado por teres aceito o meu convite. Miguel, já para começar, como é que foi a transição do futebol para o investimento ou para o imobiliário? Mais obrigado pelo convite. Eu é que um prazer agradeço. também de estar aqui contigo. Tenho acompanhado aí o teu canal e tenho aprendido também contigo nos teus programas, nos teus episódios. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Respondendo aqui à tua questão, uma transição um bocadinho já pensada no término da minha carreira, porque antes de terminar, já estava a tirar uma licenciatura em gestão imobiliária, que na altura pensei em tirar a licenciatura não para trabalhar 100% no ramo, mas para aprender um bocadinho mais, porque eu na altura já fazia alguns investimentos e acabei por fazer essa transição já de uma forma mais natural e sem pensar, como muitos jogadores estão no final da carreira e estão a pensar a dizer o que é que eu vou fazer quando terminar a carreira. E eu já foi uma decisão um bocadinho já ponderada, por isso não foi tão difícil essa decisão e tão dolorosa. Mas Nem todos pensam como tu. Nem todos pensam, mas acho que cada vez mais, acho que isso é mais falado dentro dos balneários, que quando terminar o futebol o que é que vamos fazer? Uns tirar um curso de treinador, outros vão para outras áreas. E na minha altura não tive assim muitos colegas que tinham essa decisão já tomada a 100%, mas alguns já. Há quantos anos é que fizeste esta transição? Há 7 anos, mais ou menos. Há 7 anos. Mas foi o primeiro ano, andei ali um bocadinho aos papéis, porque nunca tinha estado no mercado de trabalho, nunca tinha tido uma empresa, então não foi uma transição muito fácil no primeiro ano, mas depois... Mas que terminaste a carreira e decidiste logo abrir a empresa, foi isso? Sim, terminei a carreira, depois abri a empresa com o Nuno, tu conheces. Sei. A partir daí 100% dedicado ao imobiliário. Aí acabei depois de terminar a licenciatura, que eu iniciei antes de terminar a carreira, mas não a tinha terminado. Terminei após o término da minha carreira. Faltava um ano. Com que ano? Com que idade é que tu terminaste? 35, mais ou menos. E tirar uma licenciatura aos 35 não é para todos. Sim. Parabéns. Obrigado. Quando se gosta, acho que se consegue tudo, seja aos 30, aos 35, aos 20. Eu acho que foi... E como eu gosto muito do imobiliário, para mim foi relativamente simples tirar essa licenciatura e depois continuei a tirar algumas formações pós-graduação. Então é uma área que gosto bastante. Por isso essa transição que nós falamos enquanto jogadores profissionais de futebol, essa transição difícil para mim não foi tão difícil. Porque já estava a ser preparado. a carreira. Claro. Muito bem. E o que é que te atraiu no setor imobiliário? Enquanto jogador eu já fazia alguns investimentos imobiliários, porque nós no balneário falávamos muito já dos ativos, não é? E o imobiliário sempre foi um ativo que eu gostei e que eu gosto bastante. Então já tinha alguns investimentos na altura e queria aprender mais. Enquanto jogador de futebol temos muito tempo livre. Treinas de manhã, às vezes treinas de tarde, mas quando não treinas, estás em casa sem fazer nada. Os miúdos hoje jogam PlayStation. E na minha altura também jogávamos PlayStation nos 20, mas se calhar a partir dos 27, 28, eu quando fui pai aos 27 anos, deixei completamente de jogar PlayStation. Faz sentido, então faz sentido. dediquei-me um bocadinho mais à parte da formação, educação financeira. Depois tive uma lesão um bocado grave, vi um bocadinho a minha carreira a andar para trás, então um bocadinho antes, aos 25 anos, depois aos 27 pois ainda fui faltava pai. uma série de anos até te reformares, não é? Exato. E depois dei continuidade a essa formação na parte da educação financeira, na parte do imobiliário, e cada vez começou a crescer esta paixão do imobiliário, por isso até hoje tenho feito sempre algumas formações para continuar a aprender, porque isto está sempre a mudar. Muito bem. E lembras-te quando é que foi o teu primeiro investimento? O meu primeiro investimento foi um... Correu bem? Sim, correu, mas foi sem querer, porque comprei um apartamento, um T3 em Alcochete, na altura, quando tinha 20 anos, e mantive esse apartamento até há bem pouco tempo atrás. Não foi para modelar? Na altura tu compravas para ficar? Eu digo investimento, mas foi a minha própria habitação, na altura dos meus 20 anos, comprei um T3 em Alcochete, acabei por vender, claro que o valor foi... Alcochete agora está bom, aquilo agora está bem. Sim, Alcochete é uma cidade espetacular para se viver e também para investir, porque não há muita construção, é uma vila um bocadinho mais exclusiva, digamos assim. Tu és originalmente de Moura. Sou do Alentejo de Moura.
Muito bem. E vieste assim... Eu por acaso tenho essa curiosidade. Como é que tu vieste cá parar? Como é que... Vim jogar para o Sporting com 14 anos, saí de Moura, vim para o Sporting e vivi lá no centro de estágio durante... Não deve ser fácil 2 ou isso. 3 anos. Há muitos jogadores que fazem isso, mas não deve ser fácil. Não é Deixar fácil. tudo com 14 anos e isso assim... Com 14 anos não é fácil. Tenho um filho agora com 14 e agora é que eu consigo perceber como é que um miúdo com 14 anos sai da casa dos pais, ainda por cima do Alentejo para Lisboa, não havia telemóveis ainda nessa altura. Não era difícil e a cabine telefónica a falar com os meus pais. Então, o primeiro ano e o segundo também foram anos complicados, mas como fazia aquilo que gostava, que era jogar futebol, quando estava com os meus colegas e mesmo na escola, o tempo ia passando e as saudades cada vez iam sendo menos. A partir do segundo ano já estava completamente adaptado, mas são Tocaste num situações... ponto importante que é... A ideia que eu tenho, não sei se é certo ou não, é... Nem todos os jogadores conseguem muito bem conciliar aquilo que é a sua atividade com os estudos. E tu, ao que parece, conseguiste. Mas na minha altura acho que não temos aqui as condições que temos hoje em dia, porque nós quando chegamos ali aos 17 anos somos júniores e começamos a treinar de manhã. Okay. E não havia nenhum protocolo com as escolas, por isso nós faltávamos às aulas e chumbávamos de ano. Na minha altura, não me lembro de... Não era fácil conciliar. Não era fácil, e não havia esses protocolos que hoje em dia há. Hoje em dia, com a academia, o Sporting tem um protocolo com a escola de Alcochete em termos de horários. Então os miúdos conseguem treinar e conseguem depois ir às aulas, conseguem passar de ano. Na minha altura, não. Todo o pessoal da minha geração chegava ao 10º ano e chumbava. Não havia hipótese, porque chumbávamos por faltas, não era por não queremos, mas chumbámos por faltas que não dava para conciliar as duas atividades da escola e o futebol. O que é que eu fiz? Comecei a estudar à noite e terminei o 12º à noite, eu e mais alguns colegas. Foi assim que conseguimos terminar o 12º. E a faculdade depois foi um bocadinho mais tarde, mas também tive alguma dificuldade, porque eu antes de ir para tirar a licenciatura em Gestão Imobiliária, eu entrei no FMH, na Faculdade de Desporto, e na altura já estava na primeira equipa do Sporting. Eu terminava os treinos e ia para a faculdade. E tinha entrado... ter sido tempos assim mais complicaditos. Sim, mas fazia-se uma volta nova, não é? Era uma coisa que eu gostava, que era de estudar e de aprender também, além do futebol. Mas também não havia, apesar de ter entrado nessa faculdade com o estatuto de alta competição, que na altura ia à seleção, a faculdade também não facilitava nada, então chumbava por faltas também às cadeiras. E acabei por congelar a matrícula. Depois troquei de curso para a Gestão Imobiliária. Como era um curso pós-laboral, consegui fazendo algumas cadeiras enquanto jogava. Na altura estava no Olhanense e depois do Olhanense passei para o Braga, apanhava o comboio de Braga, o Alfa, para vir fazer os exames e voltava outra vez para o Braga. Nossa. Então consegui fazer 1 ano e meio assim, depois fui para o estrangeiro, para a Turquia, para a Espanha, acabei por... Tiveste congelado definitivamente? Congelei, quando terminei a carreira, aos 35, terminei esse ano e meio que faltava. Olha, os meus parabéns. Olha, com 35 não é fácil. Não é fácil voltar a estudar passado esses anos todos. Muito bem. Tenho uma pergunta, uma curiosidade. Como é que é vender uma casa a um jogador da bola? Eles são de picuinhas, não são? Como é que funciona? Eu sei que tu também já foste, mas tu que estás... fazes, já agora também para clarificar, tu neste momento, tudo o que é jogadores do Sporting e do Benfica, tu és o consultor de serviço, certo? Não, mais ou menos. Não, do Benfica não, mais do Sporting, dou um apoio a alguns jogadores do Sporting. Para mim é de uma forma natural, porque eu fui jogador, sei o que é que um jogador pretende, o que é que eles procuram. O que eu aconselho para eles é como faria para mim. Se eu comprasse esta casa, então ok, eu consigo aconselhar este investimento. E para mim é fácil porque o que é que se pretende? Moradias, por exemplo, novas, e depois todas as casas contemporâneas são bonitas, não é? Por isso não há grandes dificuldades, só quando há algum pedido assim um bocadinho mais estranho. Mas em termos de financiamento não deve haver grandes stresses, não é? Pelo menos. Não, financiamentos não, porque eles têm sempre apoio bancário, certo, né? Nesse certo. sentido. Claro que 10% ou 20% também normalmente têm, não é? Por isso é tranquilo, não há assim grande dificuldade. Às vezes o difícil não é saber o que eles querem, o difícil é encontrar o imóvel certo, porque há muita procura. É difícil encontrar uma casa pronta a habitar. Certo. Porque, mesmo no mercado mais alto? É mesmo no mercado mais alto, porque
hoje chegamos a uma equipa de futebol, chegamos, por exemplo, no início da época, o jogador quer a casa para já. Não quer esperar que a casa fique finalizada daqui a 6 meses, 8 meses. Porque daqui a 8 meses ou daqui... Pode ir para outro sítio. Terminar a época, pode ir para outro sítio. Então, às vezes, o difícil é encontrar um imóvel que eu sei que eles gostam, por não haver no mercado. Então, quer dizer, eles numa primeira fase, se calhar, pensam mais em arrendar, não é? E depois, eventualmente, se ficarem cá mais tempo, depois pensam em comprar, é isso? Sim, acho que o ideal, e é o que nós temos feito com alguns atletas, é que quando chegam a arrendar, pelo menos 6 meses, para ver se gostam da zona, porque não vale a pena comprar um imóvel numa zona que não conhece. 6 meses, 8 meses a arrendar, normalmente contratos do ano, gostam da zona, ok, comprar. Se não gostam da zona nesses 6 ou 8 meses, podem ir para Cochete, Montijo, que é próximo de centros estados, e às vezes até preferem Alcochete ou Montijo. Mas normalmente quem pretende moradia, a zona aqui da Aroeira e Verdizela é sempre... Então imagina, por exemplo, um Guióqueras, não sei se comprou ou se ainda arrenda, mas imagina que compra. Espero eu que no próximo ano não esteja cá. O que é que acontece à casa dele? Vende? Arrenda? Como é que costumam fazer? Normalmente os atletas que compram, quando saem, costumam arrendar. Nós fazemos ou seja, mantêm o imóvel? Sim, mantêm o imóvel. Nós fazemos essa gestão do património e arrendam porque tem uma boa rentabilidade. Certo. O imóvel vai valorizando, não é? Eles normalmente fazem também os tais empréstimos bancários e a renda paga a prestação. Cobrir a prestação. Sim. Ok. No teu caso, o que é que trazes assim, de mais relevante do futebol para o imobiliário? O que é que tu consegues, que usavas no futebol, e o que é que consegues ou aplicas todos os dias no imobiliário? Eu acho que a parte da disciplina, do compromisso, o trabalhar em equipa, não digo trabalhar só com a minha empresa, né, com o meu sócio, com os meus colegas da empresa, mas também com o pessoal das obras, com o pessoal dos bancos. Eu acho que essa parte também de trabalho em equipa, o entre-ajuda, lutar por um objetivo, a competitividade, são coisas que eu consegui trazer do futebol para o imobiliário. E que nós sabemos que o imobiliário em Portugal não é assim tão bem conceituado e esse tipo de valores são também importantes para conseguirmos fazer a diferença. Não é? Sim, sem dúvida, porque cada vez há mais pessoal a trabalhar no imobiliário. Ainda ontem acho que li 56 mil? 56 mil? Eu li um artigo que dizia que há mais agentes quase imobiliários do que casas para vender, uma coisa assim. É provável, é provável. Então, claro que depois quem se destaca e quem se mantém mais tempo a trabalhar cá em cima é quem tem essas competências, não é? Então, consegui trazer algumas delas para o imobiliário e acho que está a correr bem. Eu por acaso, se me permites, e nós já nos conhecemos, eu gostava de dizer-te uma coisa. Eu sei que tu começaste há cerca de um ano a fazer construção nova por ti, ok? E uma das coisas, e posso dizê-lo sem qualquer tipo de rodeios, uma das coisas que eu mais admiro em ti é essa tua preocupação pelo deixar bem feito. Tu se calhar, e nós olhando, tu se calhar eras a primeira pessoa que, não tendo grandes necessidades, podias ser a primeira pessoa a não estar preocupada com o apostar na qualidade. Podias ir ao mais barato porque tu tens os clientes, que são os jogadores da bola que vêm todos os anos. Tu podias não ter essa preocupação. E uma das coisas que eu mais admiro em ti, e nós já falámos, eu nunca mais me esqueço dos 7 centímetros do PVC, tu me disseste, uma das coisas que eu admiro em ti é isso, é que tu podias não o fazer, até podias, em função do teu percurso, tinhas razões, se calhar para nem sequer estás preocupado com isso, mas estás, e isso é uma coisa que traz muito valor. Sim, eu tenho um problema que pode ser uma qualidade, não é? Que eu não estiver numa obra, não gosto de ver uma coisa que, se fosse a minha casa, não é? Que não esteja bem feita. Por isso, algumas coisas que eu consigo controlar e consigo escolher é uma exigência minha. Sabes que isto no investimento imobiliário, primeiro é lucro, estás a ver? E só depois é que se preocupam um bocado com os materiais e com a qualidade. E eu acho que esse é um fator super diferenciador no teu modus operandi. Eu já tive a oportunidade de assistir e acho que sim, acho que se continuares assim só tens a ganhar com isso. Parabéns. Obrigado, e acho que tem que ser assim. Acho que temos que, para fazer bem feito, de qualidade e servir bem o cliente, quem vai comprar, quem vai viver no imóvel. Então, porque eu não quero que depois que me liguem ao Miguel, olha para isto não está bem feito, pois eu tenho que ligar ao construtor. Então, aqui é tentar minimizar que aconteçam percalços na parte da construção. Então,
é tentar aqui dar sempre o melhor ao cliente. E já agora outra pergunta. Começaste a construir há um ano, né? Por ti, construção nova, não remodelações que já fazes há mais tempo. Principais desafios que tu encontraste? Nós já tivemos várias conversas sobre o que é que havíamos de pôr, o que é que não havíamos de pôr, mas se tivesses que definir 2 a 3 desafios nos quais tiveste assim mais dificuldade, o que é que dirias? Os grandes desafios para mim na construção é ainda não dominar a parte construtiva, digamos assim, do Viste os vídeos da Casa aos Bocados, essa. E já os vi todos. Isso para mim é um grande desafio, porque muitas vezes falámos e eu perguntava porque é que estão aqui as sapatas, como é que vão deixar a caixa de ar, porque é que vão a laje é que é com vigotas, depois vão encher, depois o grande desafio para mim na parte da construção é mesmo esse, é tentar aprender aqui ao máximo, não é? Para quando chegar lá conseguir opinar e dizer, olha, isto não está bem feito, está bem, ou quer desta maneira. Mas tu agora também tiraste ali estás a tirar um doutoramento ali na Verdizela. Naquelas moradias. Naquelas moradias. É assim, já aprendi bastante. Claro que as próximas ainda vão ser ainda melhor. Os grandes desafios são mesmo esses. Está a correr bem? Tu adjudicaste aquilo a uma empresa, certo? Sim. Como é que está a ser a relação? Os prazos, a gente já sabe como é que é. Sim, os prazos, claro que há sempre... Derrapos. Sim, há sempre, exatamente, derrapagens em termos de custos, em termos de tempos, há sempre alguma chatice ou outra, mas eu acho que faz parte. E sou uma pessoa até com muita paciência e claro que todos cometemos erros, todos temos falhas, mas a obra está a correr relativamente bem. Já tivemos o problema das chuvas, houve um senhor que esmagou um dedo na obra, então a obra teve parada há algum tempo. Há atrasos depois na parte da caixilharia, na parte de, sei lá, de estudo de estrutura. Há sempre alguns percalços que nem eu nem o construtor às vezes conseguem controlar. A obra está mais ou menos dentro do tempo previsto, se calhar pode atrasar ali 2 mesinhos, que não é nada de especial. Para obras daquela dimensão, não? Se calhar não, por isso venha ao próximo. Venha aos próximos, muito bem. Então, e diz-me uma coisa, tu achas que os jogadores, no seguimento do que estávamos a falar há bocado, eles estão bem preparados financeiramente para a vida depois do futebol? Achas que, se tivesses que generalizar, achas que a maior parte tem a preocupação que tu tiveste antes de acabar a carreira, a planear o que é que ia fazer a seguir, o que é que não ia? Como é que tu vês isso nos dias que correm? Acho que fazendo um comparativo com o pessoal da minha altura e desta altura, acho que hoje em dia estão mais bem preparados, porque há mais informação, certo. O jogador preocupa-se um bocadinho mais na parte do investimento, não digo do investimento imobiliário, mas no tipo também de investimento. O acompanhamento também já é outro, porque antigamente quem nos ajudava às vezes era o empresário, outras vezes eram os pais, mas havia pouca gente a ajudar, poucos profissionais em cada setor. Hoje em dia não, hoje em dia até há demais. Não é? Hoje em dia é preciso ter muito cuidado para não ser enganado, porque há muitos profissionais bons na parte do aconselhamento imobiliário, financeiro. Tocaste num ponto importante. Esse desafio eu também acredito que exista, que é as pessoas veem, um jogador e tal, tem ali determinada capacidade ou determinadas condições, e se calhar está mais suscetível a que possam aparecer esse tipo de pessoas, não é? Sim, isso depois é de cada um, não é? Cada um é que tem que saber quem são as pessoas e porque é que se estão a aproximar, não é? Isso eles é que têm que fazer essa gestão das pessoas que lhe aparecem pela frente, mas não é fácil. Também na altura tive algumas pessoas que se aproximavam por outras razões, mas aí cada um tem que fazer... Como é que lidaste com isso? De uma forma natural, uma forma como nós temos é que saber. Sabias? Sim, sabias. Tinhas noção? Sim. É que às vezes não temos. Às vezes só nos damos conta depois. Claro que quando aparece uma pessoa assim do nada, não é? É sempre de estranhar. Agora, o objetivo é aparecerem pessoas com referências, não é? Olha, fala com esta pessoa, que esta pessoa vai te ajudar nesta área. Fala com esta, que esta te vai ajudar nesta área. Eu acho que tem que ser assim. Na nossa altura, eu absorvia mais os conselhos dos jogadores mais velhos, do Pedro Barbosa, do Sapinto, do Jorge, do Beto, do Nelson, dessa malta mais velha, na parte do aconselhamento de, olha, Miguel, mete aqui o dinheiro aqui neste banco, eu tenho aqui o dinheiro, fala aqui com este gestor. E eu fazia, olha, dos imóveis, fala aqui com esta pessoa, investe aqui, que aqui vai estar bem assessorado. Então, acho que hoje em dia também funciona assim. Mas hoje em dia há muita gente que quer estar próximo, quer aconselhar, quer opinar,
e eles têm que fazer essa parte. É mais difícil gerir hoje do que era antigamente, não é? Ou tentar... Sim. Agora a parte do investimento, acho que eu faço aqui a minha parte relativamente ao imobiliário com alguns jogadores. O que eu aconselho é, quanto mais cedo começarem a investir, melhor. Certo. Porque eu digo aos meus filhos, o maior ativo do mundo é o imobiliário. Quanto mais cedo começarem a investir, 200%. quanto mais cedo começarem a investir, melhor. Neste momento, todos os jogadores que jogam na primeira, segunda, mesmo terceira divisão, têm financiamento bancário. Começar a investir, uma casinha, duas, investir, eu não digo comprar, remodelar e revender, comprar e arrendar, porque a atividade deles não é imobiliária, é o futebol. Comprar, arrendar. Quando terminar a carreira aos 35 anos, têm 5, 10, 15, 20 casas. Deixam ter o salário do futebol, têm as casas pagas, têm outro salário. E o património já valorizou para o dobro. Então, o meu papel aqui perante o pessoal do futebol é tentar aqui ajudar e fazê-los ver que quanto mais cedo começar a investir, melhor. Porque quando no final da carreira, não sei se tem muito dinheiro, se tem pouco, mas se quiserem investir nessa altura, se calhar já não conseguem valorizar tanto o património. Se calhar, em vez de comprarem 20 casas, só compram 2 ou 3. Certo. Porque quando terminar a carreira, já não têm salário. E o banco, Já não lhes podes ter empresta. 1 milhão, 2, 5 no banco. O que o banco quer Taxa de esforço. é exatamente. Não é quanto dinheiro está lá guardado no banco. Eles querem o quanto é que ganhas por mês. Consegues pagar o imóvel ou não. Certo. Independentemente do dinheiro que tenhas guardado. E isso a mim aconteceu-me numa fase final da minha carreira. Tinha algum dinheiro guardado, as minhas poupanças, e o banco não me emprestava dinheiro para comprar uma casa porque eu não tinha um salário. Então, mas eu tenho aqui este valor é mais que a casa. Então, mas não tens salário, não tens o ordenado, não podemos emprestar. Sim, hoje não é muito diferente. Então, quanto mais cedo, melhor. No seguimento do que estamos a dizer, se tivesses que dar, pronto, já falámos da questão do investimento, mas se tivesses que dar um conselho a um jogador, um júnior que está a começar agora, o que é que tu dirias? A um júnior, o conselho que eu daria, e que certamente o pessoal que está ligado ao futebol, é para se dedicar a 100% ao futebol. Dedica-te a 100%, porque quem está a jogar, quem tem 18, 19 anos, qual é o sonho desses miúdos? É chegar à primeira equipa do Sporting, do Benfica, do Porto, seja de onde for. Então, neste momento, eles têm que estar dedicados ao futebol. Mas quando começar a ganhar algum dinheiro, é começar a canalizar as poupanças para ativos, não para passivos. Porque normalmente vemos jogadores que, quando começam a ganhar o seu primeiro salário, vão logo comprar um carro de 100 mil euros. Certo. Já estão a fazer tudo ao contrário, não é? Estão a comprar primeiro passivos em vez de comprar primeiro ativos, não é? Certo. Então isso é logo um erro muito grande. Mas o problema é que muitos deles não têm um aconselhamento ou em casa, ou do empresário, ou de E pessoas mais deslumbram-se, não próximas. é? Mas é fácil esse deslumbramento, porque eu não condeno grande parte deles, porque eu, quando tinha 20 anos, fui para a primeira equipa do Sporting e tinha colegas que iam para o treino no Porsche, no Ferrari, no Mercedes, no BMW, e o Miguel tinha o Seat Ibiza comercial. Eu por acaso ia dizer o Seat Ibiza. Então, eu até tinha alguma vergonha, não é, de estacionar o meu carro ao pé dos deles, mas a realidade era outra. Eu, quando passei para a primeira equipa, ainda tinha o salário da formação, ainda ganhava 1.800 euros, só depois é que passei para outro patamar. Mas a verdade é que a parte da malta se deslumbrar é muito fácil. É muito Ainda por cima quando tens 18 anos, muito ou 20 fácil. anos. É muito fácil. Não os posso condenar, porque eu tinha um Seat Ibiza, mas depois comprei um BMW, comprei primeiro a casa e depois é que comprei comprei o carro. Sim, mas é fácil gastar dinheiro. Muito fácil, muito fácil. Ele também vem rápido, né? Ou seja, também vem em quantidade, né? Normalmente as coisas são bem remuneradas. Né? Vem, isso. E permite comprar o carro e mais umas coisitas, e depois há aqueles tipo Neymars. É férias, é relógios, é roupa, é muito fácil gastar, muito fácil. É preciso ter cuidado, porque quando são novos ninguém sabe se a carreira vai continuar sempre certo, ou se não tens uma lesão e tens que interromper a carreira por algum motivo. Então, e já agora outra pergunta, por exemplo, neste caso da tua experiência, dentro do Sporting não havia pessoas, ou não existem pessoas que lhes dizem, olha, deves fazer assim como tu fazes, ou deves fazer assado, não existe esse tipo de aconselhamento?
Ou seja, eles estão um bocado por eles relativamente àquilo que são os gastos? Eu acho que há sempre uma preocupação mesmo às vezes treinadores, de diretores, do pessoal do departamento de apoio ao jogador, há sempre uma preocupação que se o jogador se tiver a desviar um bocadinho do futebol, da sua atividade principal, ou mesmo não descansar, ou sei lá, eu acho que há sempre essa preocupação de chamar ao gabinete e ter uma conversa com os atletas, porque isso às vezes começa por aí, não é? O sair aí da estrada começa por aí e depois vai-se refletir dentro do campo. E claro que hoje em dia há um acompanhamento um bocadinho mais rígido nesse sentido de o atleta, ok, para ele dar 100% no campo, não é? Tem que também, fora do campo, tem que estar a 100%. Então, claro que há sempre essa preocupação dentro do clube, mas claro que fora do clube tem a família, tem o empresário, tem outros familiares que conseguem também dar algum apoio. Voltando à questão do investimento imobiliário, tu neste momento não fazes só construção nova, não estás só a fazer aquelas da Verdizela, certo? Eu entrei no imobiliário na parte quando jogava, comprava e arrendava. Okay. Como referi, acho que... Não tinhas tempo para andar a remodelar e a revender, certo? Claro que não. Quando terminei a carreira e abri a empresa, aí sim, aí comecei-me a dedicar mais à compra, remodelação e revenda. E sempre foi o meu foco. Depois vão surgindo oportunidades de expandir um bocadinho a área do imobiliário. Não só compra, remodelação e revenda, mas depois a parte também da mediação pontual à malta do futebol, a parte também da construção de raiz também é uma área que... Das três, qual é que dá mais gozo? Eu gosto de todas. Ou ainda não tiveste experiência suficiente na construção de raiz? Não, eu gosto de todas. A construção de raiz a mim não me dá tanto trabalho porque eu contratei uma empresa e a empresa é que é chave na mão. Eu vou lá, vou ver, escolho materiais. Essa parte é gira, eu gosto dessa parte. Sim, essa é top. Eu gosto muito, também gosto muito de escolher materiais, ver o resultado final, ver a casa a subir, a evoluir, isso é espetacular. A parte da remodelação também dá um certo gozo de pegar num imóvel em que ninguém quer, um imóvel que está completamente velho, estragado e deixar aquilo num brinquinho, isso também dá um certo gozo. E a parte também da mediação é porreira porque estou com colegas meus, falamos a mesma língua, dá-me gozo porque eu estou a prestar um serviço de qualidade, eu sei que estou a ajudá-los porque eu já estive no lugar deles e eu cheguei a certos clubes em que ninguém me ajudou na altura da decisão da compra da casa, do arrendamento. Isso a mim dá-me gozo porque eu aconselho-os o que faria para mim. E acho que a parte da confiança e da seriedade é muito importante num jogador de futebol, porque eles depois sentem que estás a ajudar, estás a aconselhar, e a verdade é que todos os atletas que nós ajudamos, todos os imóveis que compraram, valorizaram bastante os imóveis. Claro que também estamos numa fase em que isto está tudo maluco, ascendente desde 2015, 16, 14. Então, claro que não foi só o aconselhamento que, na minha opinião, que eu acho que foi muito, muito importante e com muita qualidade, mas também do mercado ter valorizado bastante. Então, todas as áreas em que nós estamos envolvidos, acho que me dão bastante prazer. Claro que umas dão mais trabalho do que outras, principalmente a parte da gestão de património. Aquilo que falámos há pouco, quando o atleta comprou, vai embora do clube e deixa o imóvel. Essa parte da gestão do património... Tu geres que o arrendamento todo, é isso? Sim. Ou seja, recepcionas as rendas, tratas de alguma anomalia, ele recepciona as rendas, tu tratas de alguma anomalia que possa eventualmente surgir enquanto ele não está cá. Nós arranjamos o inquilino, depois do inquilino fazemos o contrato de arrendamento, depois do contrato de arrendamento, se houver alguma coisa no imóvel, nós temos um senhor que trabalha para nós, que, por exemplo, estragou-se a resistência do termoacumulador, não tem água, não tenho Tem que ser coisas logo de ação rápida. Temos um senhor que nós damos também esse apoio às manutenções da piscina. Sabes que há muita gente que põe imóveis para arrendar, mas depois não tem essa pessoa ou essa preocupação. Vai deixando. Sim, este trabalho é o trabalho, assim, digamos, mais chato. Pois, acredito.
mais chato porque é resolver problemas. Às vezes é uma torneira que está mal apertada. É o autocolismo. São coisinhas muito pequenininhas. Coisinhas em que temos que falar com o senhor. Às vezes o senhor não está noutra obra, ou não está disponível no momento. E às vezes é chato porque nós, quando temos algum problema em casa, queremos que esse seja resolvido ontem, não é? Então, certo. Essa é a parte um bocadinho mais chata, mas que tem que ser feita e tem que ser feita com qualidade para continuar a confiar a valorizar assim, o nosso serviço. E diz-me uma coisa, a tua empresa é a Global Pro Kick, certo? Certo. Como é que nós podemos ajudar a Global Pro Kick? Primeiro tem que saber quais os serviços que tens para oferecer, ok? Certo. Todos os serviços de ação, parte da construção, consultoria de construção, se calhar onde nós não somos tão fortes é nessa parte da construção de raiz. Aí se calhar é onde vocês estamos a aprender, não é? Sim, onde vocês nos podem ajudar, se calhar na parte de projeto, na parte de orçamentação, na parte do acompanhamento da obra. Ou seja, tu não elaboraste o desenho, mas com um conjunto de arquitetos viste um desenho à tua medida e tu agora olhando para o resultado que está quase final, não é? Já fazias alterações, como toda a gente, claro. Provavelmente, mas uma regra geral, se tivesse que estabelecer entre aquilo que é o desenho e aquilo que estás a ver no fim, se tivesses que atribuir uma escala de 0 a 10, quanto é que tu atribuirias? Eu sou muito otimista e muito positivo, então se calhar atribuía 8, porque... Ok. O que é que mudavas naquelas casas que eu conheço? Olha, punha VMC. Vai levar as grelhas. Já tem as grelhas. Sim, punha VMC, não pusemos VMC por desconhecimento, por isso... Ok. Vai ser o nosso próximo episódio. A seguir às umidades, por acaso vai. Eu até vou pôr isso na minha casa, vou pôr a VMC descentralizada, porque... Duplo fluxo, com a recuperação de calor, sim, que é para não estás a vir o frio. A moradia já está feita, não consigo fazer por condutas. Nem se deve abrir buracos diretos para a rua, mas isso vamos falar disso. Então, isso mudava completamente. Outras coisas nós temos conseguido alterar durante a obra. Durante a obra temos conseguido fazer algumas alterações, temos tido alguns desafios, porque o imóvel está numa zona mais alta, então aquilo tem ali uma barreira. Certo. E nós vamos tentar pôr ali umas pedras, aqueles pedregulhos grandes em escadinha. Sei. Tipo os cestos, não é? Sim, vai estancar ali um bocadinho as terras e vai tornar aquilo bonito. Então quem vê aquilo ali da rua vai ficar bonito. Então já não vais fazer aquela muralha azul, é? Já não. Boa! Já não. Estivemos na pedreira ali em Sesimbra para ver essas pedras e vamos pôr essas pedras porque em termos de qualidade, damos qualidade também ao cliente, em vez de estar ali um muro enorme só para fechar ali, para ter mais privacidade, então vamos pôr essas pedras, vai dar na mesma privacidade e vai tornar o imóvel ainda mais bonito. Olha, Miguel, agradeço muito a tua presença, gostei muito de falar contigo, desejo toda a sorte. Já sabes, quando precisares de alguma coisa da Casa aos Pecados, estamos por cá. Ok, Bruno, obrigado também pelo convite uma vez mais, é sempre prazer contar aqui algumas das minhas histórias do imobiliário e do futebol. Obrigado mais uma vez. Muito bem. O nosso programa de hoje fica por aqui, obrigado Miguel, não perca o próximo ObraCast porque nós também não.